Então, eu vi um argumento sobre a questão de idolatria aí, né? Não, a questão é essa. A questão, talvez sobre a questão da responsabilidade que eu falo, né? Ou a questão de o quanto que eu conseguiria, em quanto tempo eu conseguiria responder lá na questão ministerial e tudo mais. Então, eu não sei se estão acusando isso, alguma coisa de idolatria, porque depende do que os outros fariam em relação ao ministério. Bom, eu não acho que seja exatamente idolatria, porque eu não estou dizendo que eu não seja capaz de responder a essas pessoas. Eu estou dizendo que eu não sou capaz, por obediência bíblica, de responder a essas pessoas com presteza, com a velocidade que elas demandariam. Então eu não vejo idolatria. Ah, mas então o ministério do Alex fica condicionado a se as outras pessoas atacam ou não, e o tipo de ataque, mais ou menos. Porque não é que eu não consiga responder elas. Eu consigo responder esses ataques, mas não no período e não na velocidade que eventualmente eles demandariam, né? Então tá errado, essa é a questão. Principalmente ao vivo, né? Principalmente ao vivo. E sim, com temas que eventualmente, inclusive tem dessa, inclusive com temas que eu teria dúvida mesmo se eu conseguiria responder num prazo de 7 dias, que seria o prazo lá. Uma vez que mais que isso poderia gerar realmente escândalo e mais ainda a possibilidade de situação automática e tal. Eu vejo que acho que estão também, talvez, sugerindo também, falando da questão, não, porque no final o Alex pode ter se arrependido. Não, porque pode ser que eu tenha me sentido ali muito mal, no sentido de achar que mesmo obedecendo até bastante a Deus, eu não conseguiria obter a resposta em menos de 7 dias para algumas questões. Mas não, eu acredito realmente que eu não consigo buscar, ou receber, melhor dizendo, respostas automáticas em situações que os escândalos seriam automáticos, ou seriam coisas de momento, além da própria questão do argumento de longa duração. Então, que eram exceções absolutas ao que eventualmente se estava dizendo. Inclusive, só que aí que tá, exceções que ambas as exceções eu estava relativizando. No sentido de que haveria possibilidade, e como eles não prestaram a informação dessa, dessa, o que seria agora uma comprovação, de certa forma, como eles não prestaram essas comprovações no sentido de tentar jogar relativização. Essa eu até admito que fui eu que fiz, na verdade. A relativização sobre a questão processual, do argumento processual. E a relativização do argumento de possibilidade de escândalo automático, e essa não. Pô, essa também fui eu que fiz, né? Acho que fui eu que fiz. Peraí, porque fui eu que relativizei a questão de 7 dias, né? Só que eles estavam dizendo, eles estavam fazendo uma. Não, pior que fui eu mesmo, só que as duas fui eu, as duas relativizações fui eu que abri. Olha que foda. Agora que eu me percebi disso. Fui eu que abri as duas relativizações. Só que eles estavam fazendo uma argumentação de que eu seria protegido no automático, que não tinha nenhum cabimento. Que não tinha nenhum cabimento. Não tinha nenhuma lógica. Então é que tá. E agora estão dizendo idolatria. Não, mas então, as próprias exceções do que aconteceu, fui eu que estabeleci. Porra. A possibilidade de eventualmente eu estar errado, não só pela possibilidade de que eu deveria saber antes, eu teria o dever de saber que era mãe espiritual, que foi algo que eu também estabeleci. Aí que tá, vocês só estavam jogando uma olhada para verificar se eu verificava alguma responsabilidade. De algumas coisas que eu sabia, vocês foram levantando questionamento, e claro, aí que tá, mas como vocês foram levantando questionamento, eu fui paralelamente descobrindo outras hipóteses. Claro que nem sempre eu falava isso. Vocês me criticavam em determinados temas, às vezes até em outros temas que não tinham nada a ver com filho espiritual. Mas paralelamente eu ia pensando nessas questões. E eu ia recebendo ataques nesse tema ou em outros temas, mas eu ia pensando nas minhas próprias ideias individuais. Algumas ideias individuais eram diferentes do que vocês estavam sugerindo. Eu não vejo isso idolatria. Porque as aberturas que vocês não constataram, mas que vocês foram jogando argumentos, que não tinham nenhum cabimento, muitos deles, e que alguns até eram mais ou menos plausíveis, acabavam permitindo a abertura de outros ainda argumentos que de repente vocês não descobriram ou não falaram, mas que eu descobri. Ou vocês descobriram e não falaram, mas eu também descobri. Eu também teria descoberto esses argumentos. Né? E aí eu tinha que pensar neles. Só que você, justamente, se vocês pensaram nisso, vocês sabiam quais seriam as provas a meu favor. Eu também sabia quais seriam os argumentos a meu favor. Eu também sabia quais seriam. Então é isso, claro, mas paralelamente às argumentações que foram lançadas,
Eu pensava nas ideias que poderiam caracterizar a minha responsabilidade. Só que aí que tá, agora, realmente, agora pensando, nenhuma dessas três aberturas, pelo menos listadas agora, não lembro agora se há outra, dessas três, eu estabeleci as três. Fui eu que pensei, ou pelo menos nelas antes, ou se vocês pensaram antes, vocês não falaram, mas aí eu pensei antes de vocês, também, ou antes de vocês se manifestarem a respeito. Mas eu pensei. Vocês podem ter descoberto antes, aí eu descubro um pouco depois, mas aí eu já sei da ideia. Sem precisar do comentário de vocês. Ou não, eu descobri antes mesmo. Então, e também, no geral, manifestei antes essas possibilidades. Então é isso. Não é, não, no final ele acha que está errado porque conseguiria eventualmente fazer uma resposta ali num determinado prazo, que nunca foi certeza. Por conta da questão do pecado sucessivo. Em algum momento eu achei, não, poderia haver proteção. Então, justamente, aquilo que eu falei que poderia ser um teste de Deus mesmo. Não teste de pessoas, um teste de Deus no sentido de dizer, vamos ver se ele teria aí a capacidade, o condão de acreditar que Deus responderia nesse determinado prazo. E aí que tá. Por vezes eu não acreditei, por vezes eu até acreditei um pouco mais. Só que eu sabia, então para mim não tem como ter idolatria nisso, eu sabia que havia duas relativizações. Ou a possibilidade de escândalo automático, que vocês consideram, não sei se vocês tentaram maquiar, se tentaram sair ali uma coisa, mas o argumento não foi de vocês, fui eu que abri, no sentido que poderia ser algo democrático. Considerando as possibilidades que ainda, da minha responsabilização, que ainda não haviam sido, vamos dizer, totalmente provadas. Então agora vocês também acham que haveria escândalo automático, é isso que vocês estão dizendo. Bom, tem outras coisas que eu não vou falar. E a questão do argumento de longa duração, que obviamente passaria 7 dias. E que seriam exceções, aí eu dizia assim, mas eu conseguiria responder em 7 dias os argumentos contra mim, então as pessoas não iam se escandalizar porque elas me dariam um prazo democrático para eu poder responder no ministério. Tá, mas isso tem duas exceções, pelo menos. Isso tem duas exceções. Ou escândalo automático, ou argumento de longa duração para mais de 7 dias. Nesse caso, o argumento do processo seria, obviamente, claramente, um argumento para mais de 7 dias. Então, é só isso. A questão é só essa. A questão de eu poder estar errado é a questão dos 7 dias. Mas, eventualmente, em se considerando as exceções, eu nem abriria. O raciocínio que vocês fizeram nem seria aberto. Justamente o raciocínio que vocês fizeram de abertura foi exatamente para verificar aquelas outras possibilidades, como a dos 7 dias, que poderiam caracterizar a minha responsabilização e que não estavam muito certas, estava meio batata quente. Mas eu só podia trabalhar com isso e não com o que já tinha sido provado que não era minha culpa. Antes, até ali, até o final de 2021. Ou até o começo de 2022. Então é isso. Então fica esse complemento no canal aí. No idolatria não. Se eventualmente eu posso considerar minha responsabilidade de 7 dias, que eu não tenho certeza. E que eventualmente, se as outras duas exceções forem comprovadas, essa hipótese seria jogada ao vento.